A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou fotos da maioria dos 117 criminosos neutralizados, expressão utilizada pela própria polícia, na mega operação de 28 de outubro no Complexo do Alemão e na Penha. Segundo a corporação, entre os 115 identificados, 59 tinham mandados de prisão em aberto e 97 apresentavam histórico criminal relevante. A Polícia Civil do Rio também afirmou que 2 dos criminosos ainda não foram identificados por não possuírem registros papiloscópicos de arcada dentária ou de DNA. A corporação acrescentou que dos demais, 12 exibiam fotos com armas e indícios de envolvimento com o tráfico em suas redes sociais. Vamos assistir ao vídeo de O Antagonista com as fotos que foram divulgadas pela polícia. Muito bem, vocês estão vendo aí a imagem de vários dos criminosos identificados com um resuminho do seu histórico criminal, ali as anotações criminais, a quantidade, o local de cada um deles. Havia chefes do tráfico de Manaus, no Amazonas, de cidades da Bahia, de outros lugares do Brasil, porque, como disse o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, o Complexo do Alemão e da Penha tinham sido transformados ali em centro de treinamento do Comando Vermelho. Então são muitas imagens, são muitos criminosos, são muitos crimes na ficha de cada um, somada uns com os outros. Então a gente está vendo aí a imagem de diversos elementos que acabaram morrendo no confronto com a polícia, e o que obviamente acaba refutando diversos elementos aí, elementos num outro sentido, da narrativa de esquerda que pipocou bastante aí no mainstream midiático nos últimos dias, nas postagens de políticos mais à esquerda, daquela turma acadêmica que se diz especialista em segurança pública, mas está bastante desconectada até da opinião dos moradores de favela, como a gente viu no resultado de pesquisas. Muito bem. O governo do Rio de Janeiro compartilhou nesta segunda-feira 3 imagens do sargento Cleiton Serafim Gonçalves, do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, que salvou um colega antes de morrer na mega operação no Alemão e na Penha. Segundo o governo fluminense, Serafim Gonçalves ajudou a resgatar o parceiro, improvisando uma maca, descendo o morro com o corpo nos braços, enquanto o perigo ainda rondava por todos os lados. O policial resgatado sobreviveu, mas o sargento do BOP foi atingido horas depois por traficantes do CV e morreu. Vamos acompanhar o vídeo que foi divulgado pelo governo do Rio. O blindado não sobe aqui. A gente vai ter que descer com ele. Sob fogo cruzado, quando o mundo desabava à sua volta, ele foi a coragem em forma de farda. Na operação histórica nos complexos do Alemão e da Penha, nossos guerreiros enfrentaram o inimigo com o peito aberto. Cercados por criminosos fortemente armados, eles escolheram não recuar, escolheram proteger, escolheram salvar. Entre eles, o sargento Cleiton Serafim Gonçalves. Quando seu companheiro foi atingido, Serafim não pensou 2 vezes. Em meio ao tiroteio, ajudou a resgatar o parceiro, improvisando uma maca, descendo o morro com o corpo nos braços, enquanto o perigo ainda rondava por todos os lados. O parceiro sobreviveu, mas no mesmo dia, Serafim foi atingido. Caiu como viveu, lutando, com honra, com lealdade, com amor, à farda e ao seu estado. O sargento Cleiton Serafim Gonçalves agora faz parte da história. Um nome gravado na alma de cada policial que veste essa farda. Porque heróis não morrem, se transformam em exemplo. Enquanto houver um guerreiro disposto a dar a vida pelo outro, haverá esperança. E pouco antes de a gente entrar no estúdio, saiu aí a resposta do governo do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro, ao pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, que é relator daquela ADPF 635, a chamada ADPF das favelas. Então houve uma cobrança ali de satisfação a respeito da mega operação policial. Eu já vou trazer aqui para completar esse resumo inicial dos desdobramentos do caso. Então abro aspas para o governo do Rio.
foi planejada, se referindo à mega operação, com controle judicial e acompanhamento ministerial, concentrando-se preferencialmente em áreas não residenciais, sem impacto sobre escolas e com emprego proporcional da força. Então, fecha aspas, é isso que está dizendo o documento. Quando fala em ministerial, é relativo ao Ministério Público, que era uma das exigências do Supremo Tribunal Federal, naquela decisão lá de trás do Luiz Edson Fachin, ministro do STF, de que houvesse esse acompanhamento do Ministério Público nas operações. E esse documento, assinado pelo governador Cláudio Castro, detalha os números da ação, falando em 2.500 agentes das polícias militar e civil, com apoio do MP, 100 mandados de prisão que foram cumpridos, 145 de busca e apreensão, relata a apreensão de armas de guerra, de drogas, veículos, explosivos, e afirma que a operação foi resultado de um planejamento exaustivo depois de aproximadamente 1 ano de investigações e que as equipes das polícias militar e civil se reuniram por 2 meses para definir a melhor estratégia de execução. Também houve auxílio de outros estados, sobretudo do Pará. E abro aspas para o documento. A definição e a comprovação do grau de força adequado à operação decorreram de planejamento exaustivo diante da concreta possibilidade de confronto armado e da necessidade de restabelecimento da ordem pública. Fecho aspas. Tem 26 páginas o documento, relata que os policiais estavam com as chamadas body cams, as câmeras corporais, muitas vezes acopladas ali aos uniformes, que houve acompanhamento da operação por corregedorias do MP, que se abriu um inquérito para apurar o caso que a gente comentou aqui no programa na semana passada de remoção de corpos antes da perícia, o que teria dificultado a preservação do local. Então diz o documento, abro aspas, a operação foi formalmente comunicada aos órgãos competentes, com registros de início e encerramento junto ao Ministério Público do Estado e aos setores de controle institucional. Fecho aspas. O Castro registrou que houve falhas técnicas em algumas câmeras, que foram comunicadas à empresa responsável essas falhas, não especificou ali a quantidade, e o Moraes ele assumiu aí a relatoria da DPF das favelas depois que Luiz Roberto Barroso se aposentou. Tinha sido presidente do STF, já tinha passado ali o bastão da presidência para o Luiz Edson Fachin, atual presidente da Corte. Então você tinha nessa arguição de descumprimento, a DPF, lá de trás da época da pandemia, aquela restrição às operações policiais no Rio, definidas na época pelo Fachin e criticadas, aliás, como a DPF maldita pelo governador Cláudio Castro e pelo seu secretário de Polícia Civil, por ter contribuído para o crescimento da força das facções criminosas armadas, com a demarcação de território por barricadas, na certeza de que elas não seriam incomodadas por operações policiais, ou pelo menos não tanto quanto poderiam ser. Houve uma reunião do Alexandre de Moraes com o Cláudio Castro e com outras autoridades para ouvir esclarecimentos sobre a operação, e o Moraes tinha determinado a preservação e documentação integral de todos os elementos relacionados a ela, ordenou ali a conservação das perícias, a manutenção das cadeias de custódia, e tudo isso atendendo a uma solicitação da Defensoria Pública da União, DPU. O que me parece a respeito desse ponto, a gente tem muitos aspectos para comentar de toda essa repercussão, é que essa DPF das favelas está virando uma espécie de inquérito das fake news, sabe? Ricardo Kertzmann e Duda Teixeira. A sensação que eu tenho é que vai ficar aí uma ação aberta por longo prazo, durante anos, para que o Moraes exerça um controle. Então ele vai se meter. Agora assumiu, portanto, mais uma relatoria e qualquer operação, então, vai cobrar satisfação. Será que é isso que cabe ao Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, você tem uma ação na corte, a corte é provocada, a corte resolve determinada questão e depois o mundo precisa andar, né? Mas parece que se instaurou um modelo em que o STF fica com a possibilidade de se meter em tudo. Esse não é o único aspecto. Mas, enfim, o que você destaca, Duda Teixeira, de todos esses desdobramentos do debate público a respeito da mega operação da semana passada? Bom, essa sua comparação no final com o inquérito das fake news me deixou preocupado, porque
Existe mesmo essa possibilidade. Quer dizer, assim como em 2019 se abre aquele inquérito das fake news e aí se dá essa possibilidade do STF começar a dizer o que pode ou não ser dito no Brasil, censurar contas, derrubar contas, sair acusando todo mundo, pode ser que sim, a DPF das favelas venha se tornar uma espécie de inquérito das fake news, no sentido de que agora, a partir de agora, o STF vai querer se meter toda vez que não só o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mas qualquer outro governador faça alguma ação policial de maior tamanho em comunidades. Realmente isso é possível. No inquérito das fake news, a gente teve os juízes indo muito além da sua função constitucional e fazendo até coisas inconstitucionais, como, por exemplo, a censura. A gente está vendo um envolvimento agora do Alexandre de Moraes que me parece também passar um pouco da conta. O Alexandre de Moraes, primeiro já tem uma discussão aí se ele deveria mesmo já assumir como o relator da DPF das favelas, né? Ele só pegou isso porque a DPF das favelas estava com Edson Fachin, que virou presidente do STF, passou a bola para o Luiz Roberto Barroso, que pediu aposentadoria, ficou sem ninguém. O Moraes falou, deixa aqui comigo até que o Lula indique outra pessoa para o STF. Talvez não precisasse fazer isso. Então tem um primeiro ponto, né? Tem essa antecipação do Moraes de chamar a bola para ele, que deixa comigo. O que também a gente viu no inquérito das fake news é um perigo, né? Há uma concentração de poder muito grande hoje nas mãos de Alexandre de Moraes, o que já é um problema. E aí uma das primeiras coisas que ele faz, ele sai meio que cobrando informações de autoridades públicas, né? Quando não é função de ministro do STF sair aí inquirindo governador, né? Gente que cuida da segurança e cobrando informações. Isso aí não é o papel dele. Quem constitucionalmente deve fazer isso é o Ministério Público, mas não o STF, né? Então, de novo, ele está avançando aí além das suas funções constitucionais. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, também deu um prazo de 48 horas para o Judiciário do Rio de Janeiro explicar as decisões tomadas no âmbito dessa mega operação. Quer dizer, não é, na verdade, no âmbito, mas aquelas decisões que foram ordens judiciais de prisão de dezenas e dezenas de bandidos, e com esses mandados de prisão houve a mega operação policial. Também acho curioso esse movimento do CNJ. Então você tem uma tentativa de controle pelo STF, você tem o CNJ indo ali no próprio judiciário. A gente não vê o CNJ tão, vamos dizer assim, ágil e prestativo e voluntarioso, por exemplo, para lidar com decisões judiciais de censura a veículos de comunicação. Então é preciso monitorar isso, e vamos continuar fazendo com a nossa vigilância jornalística para ver em que pressupostos essas questões estão baseadas e se há justificativas técnicas para esse tipo de controle, ou se há elementos políticos que estão em jogo nesse momento, em razão também dessa conflagração do debate a respeito do assunto entre esquerda e direita, entre governo Lula à esquerda, entre governo Castro mais à direita, e a gente olha com muita preocupação esse tipo de tentativa de controle, eventual cerceamento. Os juízes vão ficar constrangidos, então, de proferir decisões com ordens judiciais para prender bandido, porque pode haver uma mega operação que pode gerar uma comoção no campo da esquerda ou de determinados setores do judiciário muito próximos do governo Lula. Então, a gente vai continuar fazendo o trabalho jornalístico. Ricardo Kertzmann. A gente costuma dizer que uma imagem, às vezes, vale mais do que 1000 palavras. Mas quando essa imagem vem acompanhada de palavras, como é o caso daquele quadro que a gente mostrou, com o retrato de todas aquelas pessoas que foram eliminadas pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, porque lá, abaixo do retrato de todos eles, você tem a ficha corrida, vamos chamar assim, de cada um. Você tem quem teve passagens anteriores pela polícia, quem tem mandato
de apreensão em aberto, você tem as pessoas que tiravam fotografias portando armas em redes sociais. Enfim, naquela turma toda, Felipe, você não tinha nenhum inocente, você não tinha nenhuma pessoa que foi eliminada de forma errônea pela polícia, muito pelo contrário, todos eles estavam ali trocando tiros com as forças policiais. Então não há nada, né, que reclamar, não há nada que considerar nessa ação policial. As pessoas ficam tentando, principalmente a militância de esquerda e principalmente também todos os agentes que atuam de forma política, seja autoridades ou não, mas a atuação política ela é bastante ampla. Essas pessoas que atuam de forma política contra o governo, contra essa operação policial, por questões ideológicas, por questões partidárias e tudo mais, elas ficam tentando buscar pelo em ovo, como a gente diz popularmente, fica tentando encontrar algum vício, fica tentando encontrar algum erro na operação para poder apontar o dedo e deslegitimar tudo o que foi feito. E o pior ainda, Felipe, é que quando a gente tem policiais mortos, quando a gente tem policiais, pessoas que estavam lá defendendo a sociedade, defendendo a nós mesmos, quando a gente tem esse tipo de pessoa morta, e aí, nesse momento, a gente não encontra nessas pessoas que eu estou dizendo, nesses militantes políticos, a gente não encontra nenhum traço de empatia, a gente não encontra nenhum traço de solidariedade. Isso causa muita revolta, Felipe. E com relação ao ministro Alexandre de Moraes, com relação à atuação dele, essa fiscalização da operação e tudo mais, olha, essa DPF, né, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, se ela existe, Felipe, é dever do judiciário vigiar, sim. Agora, o que me chama bastante atenção é que essa vigília por esse suposto, né, descumprimento de preceitos fundamentais, só para o nosso telespectador entender, eu estou aqui com a definição aberta aqui, um preceito fundamental, né, os preceitos fundamentais são normas e princípios essenciais que constituem a base da Constituição Federal e do ordenamento jurídico. Sabe o que constitui a base da Constituição, Felipe? Você sabe o que é um preceito fundamental? É o nosso direito, é o direito da população a ter segurança, é o direito da população a ir e vir, é o direito da população, Felipe, a não morrer por um tiro, é o direito da população, Felipe, por não ser achacado, oprimido, né, por traficantes, por criminosos, que cobram, que formam um Estado paralelo e, a partir desse momento, começam a cobrar da sociedade serviços que não são prestados por eles. Isso também é um preceito fundamental. E nessa hora, Felipe, durante anos, eu nunca encontrei um ministro da Suprema Corte se levantando de sua cadeira, saindo de Brasília, para poder cobrar, né, esse preceito fundamental, esse direito que é da população, que é da sociedade. Essa turma, via de regra, só se lembra desses preceitos fundamentais quando a política entra em campo. Por que nenhum ministro, por que nenhum desembargador, por que nenhum juiz passa, né, cotidianamente, diuturnamente, a vigiar, né, a defender a sociedade dessa criminalidade toda? Não, né? Fica sempre mais fácil assim, na hora de um clamor, na hora de um evento que gera comoção, que gera debate e embate político. Aí sim, você tem as pessoas, você tem as autoridades buscando holofote em cima de tragédias humanas, mas as tragédias humanas pelo nosso lado, pelo lado da sociedade, pelo lado dos policiais mortos, e não pelo lado de criminosos que estavam trocando tiros com a polícia no Rio de Janeiro. Pois é, essa ADPF 635, ela foi apresentada pelo PSB, um partido da esquerda política brasileira, em 2019. E também foi o ano no qual foi aberto o inquérito das fake news. Então ela já tem 6 anos aí de andamento e agora parece que toda a operação vai ter ali uma medida apresentada por uma defensoria ou algum partido à esquerda para que o Supremo Tribunal Federal então exerça um controle. E o Alexandre de Moraes é sempre muito voluntarioso para fazer isso. De resto, é isso que o Ricardo falou, preceito fundamental é que haja liberdade ir e vir, é que haja liberdade em todos os sentidos dentro das favelas, e não há. A gente já viu notícia da mulher que foi morta porque se recusou a atender ao desejo sexual do traficante.
você tem o controle territorial que faz com que eles cobrem taxas por qualquer negócio daquele território. Quer dizer, eles são o Estado paralelo que coleta um imposto forçado com o risco de violência dentro daquela área onde as leis do país não valem, do regime democrático não valem. Então, as pessoas dentro das favelas são oprimidas. Esses bandidos, eventualmente, se escondem na casa dessas pessoas, obrigam, eventualmente, essas pessoas a sair, a chegar a determinada hora. Então, assim, essas pessoas não têm liberdade para viver em paz. E durante todo esse tempo em que elas estão sendo oprimidas, em que elas estão sendo assassinadas, e a gente vai falar, inclusive, de uma morte de uma civil inocente na semana passada aqui, a gente não vê essas pessoas se escandalizarem. Parece que tudo isso é normal, mas a operação policial não resolve, etc. Então vai deixar essas pessoas estuprando, sequestrando, torturando, matando outras pessoas. Quer dizer, tem um conjunto de medidas, sim, que precisam ser tomadas, muitas delas paralelas a operações policiais. Agora, essas pessoas que começam a se escandalizar diante da morte de bandidos, elas têm que deixar claro qual é a posição delas. Elas são contra que mandados de prisão emitidos por ordem judicial sejam cumpridas. Outra coisa, a polícia, nessa operação, para aqueles criminosos que baixaram a arma, que botaram o fuzil no chão e que se entregaram, a polícia levou esses criminosos presos. Inclusive tem um vídeo na área mais urbanizada da favela, vamos dizer assim, de uma residência onde eles foram encurralados, e aí você tem o vídeo deles descendo a escada ali do segundo andar da casa e pedindo para a polícia para não esculachar que eles botaram as armas no chão, que eles iam sair, que eles iam se entregar, e a polícia está ali, levando um por um. Não matou eles. Agora, na região de mata, na região que faz parte da rota de fuga desses bandidos, onde centenas deles estavam atirando contra policiais, com uma dificuldade de visibilidade, etc., bom, ali você tem uma guerra. Ali você tem um confronto. E quando a gente vê essas alegações, a respeito inclusive do histórico criminal, fica parecendo que o policial só pode revidar tiros se os bandidos que estão atirando estão com o nome no mandado de prisão. Senão, a impressão que a gente tem, por dedução lógica desses raciocínios esquisitos e sentimentalistas, é de que o policial então deveria se deixar morrer. Se deixar morrer para não matar um inocente, entre aspas. Então, como eu falei na semana passada, o sujeito que não tem ficha, não tem histórico, ou pelo menos que não tenha passado pela custódia do Estado brasileiro, da polícia, esse sujeito ele pode, naquele momento, estar incorrendo num crime. Ele pode, naquele momento, estar tentando tirar a vida de um policial que, para se proteger, numa circunstância lamentável, mas criada pelo crime organizado, ele precise atirar. Então, é preciso compreender esse cenário. E essa absoluta, não vou dizer só incompreensão, mas misturada com uma desonestidade intelectual e uma desconexão da realidade, fez com que a esquerda saísse desgastada de todo esse episódio, Duda. E quando a gente olha o que aconteceu na terça-feira da semana passada, a ação policial, ela cumpriu direitinho o que estava determinado na DPF das favelas. Então, tinha que avisar o Ministério Público participou de toda a operação, ajudou na investigação, foi feita com cuidado para não ter vítima entre civis, inocentes, entre crianças. Está aí a prova, essas fotos dos criminosos. A grande maioria, acho que 95%, tinha ligação com o Comando Vermelho. Então, vejam só que interessante, porque quando sai a DPF da favela, já ocorreram críticas dizendo que o STF já estaria, naquele momento, indo além do seu papel constitucional, né? Porque o STF, a princípio,
só deve julgar ali se as leis estão ou não de acordo com a Constituição. Sim, também tem outras questões ali, pode julgar também ações penais, né? É um pouquinho mais amplo. E tem essa questão da DPF, que o Ricardo trouxe um pouquinho, que é quando, por exemplo, e aí vamos citar a DPF das favelas, o PSOL disse, olha, essas ações policiais estão acontecendo aqui nas favelas do Rio de Janeiro, mas sem cuidado com a vida das pessoas. Então você traz esse preceito fundamental, os direitos humanos, a tranquilidade dos moradores, e você joga isso para o STF. O STF, cabe ao STF julgar essa questão, mas é lá em Brasília, né? E aí a gente já tem naquele momento, na DPF das favelas, já um passo além, que é meio que dizer como que tem que acontecer uma ação policial, né? E quem define como é uma política pública é o executivo, né? Então já tem o judiciário invadindo aí a seara do executivo. E agora a gente tem um segundo passo além do STF, que é essa ideia de fiscalizar, né? Do tipo, olha, a gente disse que tem que ser assim, que a política do executivo tem que ser desse jeito, e aí agora vocês vão ter que dar explicações para a gente, porque estão dizendo aí que vocês erraram, né? Nem tem nenhuma prova clara de erro, né? É claro que sim, o número de mortos é muito alto, chama atenção, mas a gente não tem um erro claro para dizer, olha, isso aqui foi feito de uma maneira equivocada, né? O governador Cláudio Castro fez aquilo que cabe a um governador de estado. E aí você tem agora o Moraes indo até o Rio de Janeiro, o que não faz sentido nenhum, e fazendo essa cobrança em loco e cobrando explicações. Quer dizer, decididamente o STF, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, está tomando para si um papel que ele não deveria ter. E em cima desse ponto que eu repeti agora e falei na semana passada, da falta de histórico criminal de um ou outro bandido que possa ter morrido aí no confronto com a polícia, teve um usuário do X que fez uma piada que acabou viralizando sobre essa alegação dos supostos especialistas em segurança pública, de que 30 dos mortos não tinham passagem pela polícia. Está exagerando, quer dizer, na verdade os especialistas exageram. Se a gente pegar os números ali, sobrou bem pouquinhos ali que não tem uma identificação ainda, né? Um histórico criminal conhecido. E aí ele diz assim, o povo é meio retardado, o povo se referindo a esses especialistas, né? Acham que bandido precisa de carteirinha emitida pela Secretaria de Segurança, senão está exercendo ilegalmente a profissão? Pois fica com essa sensação o pessoal que escuta esses supostos especialistas. Espera aí, esse aí não tinha a carteirinha de bandido, então a polícia não devia ter revidado aos tiros disparados por ele. Quer dizer, é uma tentativa permanente de deslegitimar uma operação sem ter ainda, porque esse que é o ponto. Que uma vez que você tenha uma evidência de abuso, ninguém aqui está defendendo o abuso policial, a execução sumária, etc. Mas eles não têm a evidência. Então, antes de qualquer elemento factual, ele já vem com a narrativa. Isso é o contrário. Quer dizer, você está tentando adaptar a realidade a uma tese pré-concebida. Então isso é parte de um discurso ideológico, isso é parte de um discurso em defesa de uma tribo política que está interessada na disputa de poder, não em resolver um problema real da população.